Professor, na sua opinião, existe diferença entre maior e melhor na história do cinema? Tem relação com achar bom e achar influente? Vamos lá. Quando a gente vai responder essa pergunta, a gente precisa ter a compreensão de que o melhor filme da história do cinema passa por um crivo crítico. E por passar por um crivo crítico, significa dizer que estamos falando da crítica de cinema. E não especificamente dos críticos individualmente. Entretanto, a crítica do cinema, ela se faz pelas individualidades. Ou seja, desse crítico que na sua individualidade recebe essa natureza, reage a essa natureza e, portanto, seus filmes, e a partir dessa reação, constrói uma ideia sobre esse filme. Percebe? Sobre esse e esses filmes daquele tempo histórico, daquele contexto específico pelo qual está sendo realizada a análise. E ao reagir, dispõe a sua crítica à crítica de outros críticos. Por isso naquele react do Chico Moedas, onde o mítico fala quem critica os críticos, eu falei pra vocês que quem critica os críticos são os próprios críticos. Porque o desenvolvimento da linguagem cinematográfica se dá pela crítica. Por esse crítico que reagirá ao filme, mas terá a sua crítica reagida por outros. E quando a gente tá falando reagida aqui, não é react de YouTube só, tá, gente? É perceber a crítica posta no mundo e pôr essas ideias em diálogo, em debate, em dialética. Conforme esse filme e esses determinados filmes são postos em debate, eles vão se solidificando nessa história. Então, dizer qual é o melhor filme da história do cinema passa por todo esse debate crítico que passou pelo crivo histórico dessa mesma crítica. Então a gente pegar, por exemplo, Um Corpo que Cai, é um filme que passou por esse crivo crítico ao longo da história do cinema. Não é só Felipe falando sobre isso. Sacou o que eu quero dizer? Não é só o Felipe falando sobre isso. Então, quando você me pergunta, na sua opinião, existe diferença entre maior e melhor? Existe e não existe. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu, Felipe, quando eu vou votar nas listas de maiores filmes de todos os tempos, eu vou votar no que eu acho melhor. Não existe essa separação de técnica e experiência. Aquele que eu gosto mais e aquele que eu sei que é melhor. Não existe essa separação. É como se eu pudesse separar a minha razão da minha emoção. Isso não é possível. Eu só sou o que sei e sei o que sinto. Sacou? Então isso não é possível. Agora, qual é a grande questão? Eu, quando for votar num tipo de lista como essa, vou votar no meu favorito. Agora, votando eu no meu favorito, irei defender o meu favorito. E quando eu digo defender, eu tô falando aquela frase que eu sempre digo pra vocês. Sustentando o meu favorito. E quando eu sustento o meu favorito, eu estou dispondo a crítica à minha sustentação. Para que outros críticos, a partir da minha sustentação, reajam a ela, negando ela. Para que, porventura, esse meu filme favorito, por acaso, seja um dos grandes filmes da história do cinema. Seja o melhor filme da história do cinema. Porventura, talvez. Então quem define o que é melhor? Sou eu? Sim. Mas não só eu. Eu dispondo a minha sustentação ao gosto coletivo dessa crítica. Percebe? Essa que é a parada que a gente precisa ter em mente. Então o gosto é fundamental para a definição da história do cinema. O gosto não é que nem cu, que nem bunda, como se coloca aí no senso comum. Não. Gosto é um ramo do estudo da estética. Estética, ciência da percepção. Ou seja, a maneira como nós percebemos a realidade. E nós percebemos a realidade a partir dos nossos gostos. Inevitavelmente. Não há outra forma de sentir. Só que o nosso gosto, ele está assimilado por aquilo que sabemos. Nós só conseguimos gostar de alguma coisa a partir daquilo que nós assimilamos também de forma racional. O meu gosto está intimamente atrelado aos livros que eu li. As aulas que fiz, as aulas que dei, tá ligado? Então, gosto é muito mais complexo do que simplesmente gosto é que nem bunda que não se discute. Muito pelo contrário, gosto se discute muito. Gosto deve ser discutido. E é a partir desse debate, dessa discussão do gosto, que a gente tem o desenvolvimento crítico dessa história. Saber, sobretudo, entretanto, porém, quem é esse agente que vota, quem é esses críticos que estão votando, para ter a compreensão, inclusive, também de que listas, de que fundamentações, de que recortes nós estamos falando quando vai se definir quais são os melhores filmes da história do cinema. Sob que contexto histórico aquela lista está sendo realizada. Eu já dei exemplo da lista da Sight and Sound aqui para vocês inúmeras vezes, né? A lista da Sight and Sound, como fez a sua primeira lista, lá em 1953, se eu não me engano, o vencedor foi Ladrões de Bicicleta. Não à toa. Ladrões de Bicicleta era um filme de 1948
E um filme que surge no contexto da ebulição do pensamento baziniano realista. No pensamento realista do Bazin. Tem aula sobre isso na Introdução ao Cinema, sobre o pensamento baziniano realista. E naquele contexto, onde o pensamento realista no cinema e o modernismo no cinema estava em voga, tem aula sobre cinema moderno na Introdução ao Cinema também, evidentemente, um filme como Ladrões de Bicicleta, que é quase como um testamento dessa teoria, vence como o melhor filme naquele contexto. As listas subsequentes, Ladrões de Bicicleta já não é o maior. Cai nessa lista, permanece. Até nas listas de hoje, Ladrões de Bicicleta tá presente entre os 100 maiores. Se eu não me engano, na lista atual ele tá em 35º, alguma coisa desse tipo. Permanece, mas já não é mais o primeiro. Porque ao longo da história, o debate crítico colocou em determinados contextos, década de 60, 70, 80 e tudo mais, outros filmes na frente, Cidadão Kane. Posteriormente, Um Corpo que Cai. E hoje, Jane e Dilma. E a vitória de Jane e Dilma sobre Um Corpo que Cai na última edição da Silent Sound tem tudo a ver com análise contextual. Jane e Dilma merece essa posição? Claro que merece. Mas é aquilo que eu sempre digo pra vocês. É necessário sempre olhar pra uma lista, compreendê-la em seu contexto. Jane e Dilma é o melhor filme da história. Hoje, sabe aquela música? O melhor filme, a melhor banda de todos os tempos da última semana? É mais ou menos isso. A crítica, ela não tem qualquer ego, qualquer... Como é que é a palavra que se diz? Esqueci a palavra correta. Não tem qualquer ego de simplesmente voltar atrás. Aliás, é assim que surgem os paradigmas. Os paradigmas, eles existem para serem negados. O paradigma surge a partir do debate crítico. E aí um filme surge. Mas o filme surge não para ficar ali para sempre. Não para ficar como uma estátua que não muda, que não move ao longo da história. Que é inquebrável. Não, ela tá ali para ser negada. Tá ali para ser rompida. Então, hoje, segundo a votação da Silent Sound, Jane e Dilma é o melhor filme da história do cinema. Significa que será para sempre? Não. Significa que só será superado pelos filmes que serão realizados daqui pra frente? Não, pode ser superado por outros que já são feitos. Porque não temos a menor pretensão de sermos os donos da verdade absoluta. As verdades, elas são paradigmáticas e, portanto, nós vamos na direção delas. Nós vamos sempre em busca dela, da verdade. Mas se a flecha dizer não, ao ser atirada, ela chega próxima ao alvo, mas o alvo sempre tá um planto à frente. Sacou? Então é isso. Curtiram o vídeo?